Olá, este é o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você tem por finalidade aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, o convidado é o promotor de justiça e coordenador do Grupo Executivo de Controle Externo da Atividade Policial, o GECAP, Dr. Gerson Ramos de Souza. Vamos falar de como é feito esse controle da atividade policial aqui no Espírito Santo. E ainda vamos falar do aumento da criminalidade, assuntos que vão interessar muito a você. Doutor, para que a gente possa começar já esclarecendo o cidadão, o que é o GECAP e o que ele faz? O GECAP é o Grupo de Controle Externo da Atividade Policial, na sua função supletiva com o promotor de piso, que é o promotor que está lá na ponta, na Promotoria de Justiça. Por que foi criado o GECAP? Porque a Constituição assim estabelece e a Lei Federal 8.625 também. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público disciplinou a criação. Foi quando... O que ele faz exatamente, doutor? Essa criação, por quê? A polícia, todos os organismos policiais, eles têm o controle e a supervisão das suas corregedorias. Uhum. No entanto, a corregedoria ela não tem tentáculos em todos os pontos para fiscalizar essas atividades. E a população é que é a destinatária do serviço da polícia e, às vezes, destinatária também do mau uso do poder de polícia. Então, a população é um veículo de receptor de qualquer denúncia, entre aspas, contra os maus policiais ou aqueles que desviam de suas condutas. Quando a gente fala aí de policiais, são só os policiais ou também as pessoas que trabalham na polícia? Não, não são só os policiais. Todos os servidores que possuem em suas atividades o poder de polícia, então eles são também alvos de fiscalização do grupo do GECAP e também do promotor de piso. Como, por exemplo, o guarda de trânsito, o guarda municipal, o guarda de presídio, além dos policiais civis e militares, é claro. E aí, obviamente, o trabalho do Ministério Público depende da denúncia. O Ministério Público, como toda a polícia, não tem bola de cristal. Nós estamos lá, o GECAP, o Ministério Público, sempre foi uma porta de entrada para que o cidadão reivindique seus direitos. Como diz a Constituição, o promotor de justiça é o guardião da Constituição e, via de consequência, é o advogado do povo. Certo. Então, toda a promotoria de justiça e todo órgão do Ministério Público é considerado casa do cidadão, em sua essência. Esse trabalho do GECAP, então, de certa forma, ele é feito em paralelo à corregedoria da polícia? A corregedoria de polícia ela é um órgão interno de cada instituição que nos auxilia com informações e dados. Certo. Nós, às vezes, precisamos de oficiar essas instituições para que elas nos alimente de informações para apurar qualquer denúncia que seja de nossa atribuição. Agora, doutor, é uma atividade um tanto quanto complicada, digamos assim, até porque nós temos várias polícias no Brasil, né? Nós temos Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil. Quer dizer, seria interessante, de repente, a gente pensar numa polícia única aqui no Brasil? Em muitos países existe a polícia única com uma cabeça só. No Brasil está se caminhando para isso, porque não vai dar mais para continuar do jeito que está. No entanto, nós não podemos esquecer, nem perder de vista, a função da Polícia Militar e a função da Polícia Judiciária. A Polícia Militar, além dela representar a ordem, ela é o veículo de informação inicial, tanto de proteção para as pessoas, quanto inicial para a Polícia Judiciária. Inclusive, nosso objetivo, à frente à GECAP, aquilo que nos couber, no que puder, é justamente fazer uma aproximação, uma maior união entre essas duas polícias, porque o objetivo das duas é um só, é a paz social, é acabar com a violência e acabar com a sensação de impunidade. Seria interessante que fosse uma só, como em todos os países, ou em outros países. Porém, no Brasil, é uma questão cultural, histórica, e nós estamos caminhando para isso, mas ainda não chegamos ao ponto dessa situação que seria ideal.
O senhor falou que o Ministério Público ajuda ou auxilia exatamente a fazer esse equilíbrio. De que forma é feito isso? Veja bem, o GCAP, quando pensa, o Grupo de Controle Externo, aí parece que nós só estamos ali para controlar e punir. Exato. Muito pelo contrário. A nossa ideia, a ideia do GCAP é, antes de tudo, orientar e unir. Depois que vem a punição. Porque o Ministério Público, na sua atividade, ela não visa punir o cidadão. Ela visa, o Ministério Público, a instituição do Ministério Público, visa simplesmente o cumprimento da lei pelo cidadão. Se o cidadão não quer cumprir a lei, então as consequências desse não cumprimento é do cidadão, não da atividade do Ministério Público. Certo. Quando o cidadão descumpre a lei, ele atrai para si já a punição que já está escrita lá na própria lei. Então, nós também no GCAP e também na função de controle externo, nosso objetivo primordial é o equilíbrio, é fazer com que esses servidores trilhem apenas dentro daquilo que lhes foi dado em atribuição para o bem da comunidade. E o bem dele próprio, porque todo policial também faz parte da comunidade. Então, o nosso objetivo é que haja essa conscientização. Eu, policial, também sou comunidade. Portanto, eu quero viver na comunidade em paz. E nessa linha de raciocínio é que nós estamos desenvolvendo nosso trabalho. Ainda, quase que numa fase início, nós assumimos em maio, mas já temos tido um aquecimento nesse objetivo. Os resultados já começam a aparecer. Já começam porque nós já estamos recebendo denúncias, aspas, considerado apelidado de fogo amigo. Policiais já nos procurando para falar com outros policiais, para orientar outros policiais. Perfeito. Agora, doutor, é uma questão aí também que é difícil a gente comentar, mas quando o cidadão ele é vítima de um criminoso comum, ele sabe que deve recorrer à polícia. Mas agora, quando a própria polícia vitima o cidadão, como é que fica essa relação? A quem recorrer? É uma questão histórica, maiormente no nosso Estado. Não é a polícia. A história tem nos revelado, tem nos mostrado, desde a época dos coronéis, que quem não tinha o poder de fogo, né, quem não tinha a violência entranhada em sua vida, essas pessoas eram subjugadas aos coronelismos, sem nenhum trocadilho com o coronel da polícia. Então, a população ela vem de muito tempo, já com questão cultural, com receio de que no Estado não exista realmente a tábua de salvação. Exista apenas um grupo ligado a esse grupo que pratica os desmandos. No entanto, houve uma história recente que muito está mudando no nosso Estado, que as pessoas já estão acreditando. Estão tanto acreditando que há possibilidade que é o que eu já disse agora há pouco, já está havendo fogo amigo, o próprio policial denunciando o policial, certo, que eles não querem mais a situação. E a população está perdendo esse receio, mesmo porque nós já temos muitos mecanismos legais, como é o caso de dilação premiada, no caso do Provita, e muitas coisas que protegem o cidadão com relação a isso. E aqueles predispostos estão sendo punidos, sim. Tá? Nós estamos vendo o Estado do Espírito Santo, ele saiu na frente. Nós já temos várias exclusões policiais de policiais que cometeram delitos, e isso vai, daqui a um tempo, voltar como seja uma bandeira cultural do povo que vai realmente não permitir mais esses desmandos. Isso não quer dizer desrespeito à polícia, mas direitos sendo respeitados. Lembrando sempre que a gente tem que pensar que a maioria dos policiais é do bem, digamos assim, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Assim como a maioria da população brasileira. Exato. Né? A questão do desvio de conduta é inerente ao homem, né? O homem, quando ele não tem receio da perda, ele sempre vai se conduzir de uma forma negativa ao comum da sociedade. Mas, com certeza, a tendência é que nós teremos uma possibilidade de dias melhores muito em breve. Doutora, a gente pode ter ideia de quanto a gente está falando de maus policiais dentro de uma corporação, como aqui no estado do Espírito Santo? É muito pouco, muito pouco.
Nós não podemos dizer que ela não chega, eu não posso falar nem em torno de 2% por aí. É muito pouco. Tá? É quase insignificante. Não chega a macular de forma nenhuma as instituições, tanto policial militar como policial civil, porque essas corporações são compostas de pessoas de boa índole, pessoas com bons propósitos, com boas intenções. Infelizmente, existem ainda nessas instituições um nicho de pessoas daquele passado recente em que não havia esse controle mais efetivo. Agora, quero dizer que não é só o GCAP que faz o controle externo. Todo promotor de justiça com atribuição na esfera criminal, ele é um controlador externo da polícia, da atividade policial, em qualquer nível. Nós, no GCAP, nós apenas fazendo preparações, nós não fazemos nenhum ato de punição. Fazemos a preparação dos elementos e encaminhamos ao promotor de piso responsável e competente naquela área. Nós atuamos supletivamente com os promotores. Quando o senhor fala promotor de piso, é o promotor lá da comarca, lá do município. Da comarca, o promotor que está lá com o inquérito policial. Uma outra forma de controle é justamente dentro do inquérito policial. O promotor observar o prazo do inquérito, ver o que o delegado fez, indicar diligências. Então, isso é controle. Né? Não quer dizer que o promotor vai dizer o que o delegado tem que fazer, mas dizer o que ele precisa de ferramenta para fazer a atribuição dele. Que o delegado entrega ao promotor os elementos para que o promotor faça a denúncia e encaminhe à justiça. Então, o que o promotor pede ao delegado, pede à Polícia Civil, ao Polícia Judiciária, é o seguinte: olha, vocês mandaram isso, o inquérito está assim, 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 mas está faltando isso. Por favor, eu te dou um prazo aí de 30 dias, traga para mim isso para eu poder fazer meu trabalho. Perfeito. E as pessoas às vezes falam, mas a justiça demora, é lenta e tal. Isso são outras questões que a gente pode discutir também dentro dessa ótica. Agora, doutor, só para a gente retomar, como é que se faz a denúncia? A população, o cidadão, como é que ele faz essa denúncia? No site do Ministério Público, logo no seu frontispício, existe lá GCAP. Pessoas clicou ali, já aparece o endereço e aparece o telefone, que eu agora não me recordo. Ele pode fazer também via ouvidoria, pelo telefone 127? Pode fazer pela ouvidoria, que a ouvidoria encaminha, pode fazer em qualquer sede do Ministério Público no Estado do Espírito Santo, qualquer sede. E pode agora, nós estamos preparando uma mudança para um prédio novo lá na Prainha de Vila Velha, onde ele terá as portas abertas para fazer qualquer denúncia, com segurança, que nós iremos usar todos os meios legais para proteger essa pessoa, porque a ninguém interessa que uma instituição policial tenha pessoas, tenha elementos que venham denigrir a imagem da polícia e também causar insegurança, que é o contrassenso das suas atividades. Ok. Eu vou pedir licença ao promotor de justiça e coordenador do Grupo Executivo de Controle Externo da Atividade Policial, Dr. Gerson Ramos de Souza, e para os nossos telespectadores, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para o cidadão capixaba. Hoje estamos recebendo o promotor de justiça Gerson Ramos de Souza, do Grupo Executivo de Controle Externo da Atividade Policial, o GCAP. Ele está aqui conosco nos estúdios da TV Assembleia. Doutor Gerson, nós falávamos aí no primeiro bloco desse trabalho de fiscalização das polícias. Eu gostaria de retomar um ponto aí, que são essas denúncias contra os maus policiais. Elas se tornam públicas? Como é que tramitam um processo desse tipo? Ele é público? Olha, via de regra, toda a ação do Ministério Público deveria ser pública e ela tende a ser pública. Só não é pública quando aqueles casos que a lei determina sigilo e também nos momentos de sigilo. Dentro das investigações, às vezes, existem momentos sigilosos que nós não podemos abrir. Mas, via de regra, todas as investigações
deveriam e são públicas. As ações penais todas são públicas, exceto aquelas ações em que envolva um menor, vítima, uma coisa dessa natureza. Mas as pessoas vão lá, fazem a denúncia e fica a documentação. Se puder ser mostrada a quem quiser consultar, nós estaremos lá para mostrar todas as documentações que estão nos procedimentos. Qualquer cidadão pode ver esse verificar processo. o que está sendo feito. Desde que essa investigação nós entendamos que devemos ser prudentes para não mostrar ainda, para não atrapalhar a investigação, a próprio caminho das investigações. Né? Agora, a gente acompanha mais ou menos esses processos e a gente sabe que eles são lentos. Por que essa lentidão, doutor? Foi um bom ponto que você colocou. A história no Brasil é que o Código de Processo ele vem com um leque de possibilidades para atender o princípio constitucional da ampla defesa. Então, esse leque de possibilidades, ele trava o processo. Porque se olhar certinho o que está no Código, um processo ele começa e terminaria em 82 dias. Um processo, vamos supor, de homicídio. Em 82 dias estaria pronto. No entanto, existe no meio do caminho possibilidades processuais que faz com que o processo se perpetue. Mas quero dizer, Rubens, que o Ministério Público, ao receber um inquérito policial, ele tem 5 dias para denunciar e mas rarissimamente um promotor passa desse prazo. O inquérito que começou na polícia, chegou na promotoria, o mais tardar 5 dias ele já está na justiça. Daí para frente é uma questão processual. Aí envolve uma série de coisas que não é o Ministério Público responsável. O Ministério Público passa a ser parte no processo e quem comanda é a Justiça. Só que a demanda é muito grande, várias outras coisas e recursos que fazem com que atrase. Mas a justiça lenta é uma justiça que não é confiável. Nós sabemos disso. E a população sempre fala, a justiça demora. Mas demora porque a legislação é assim. Porque justiça lenta, como já diria Rui Barbosa, é justiça desmoralizada. Exato. Nós precisamos de velocidade. Agora, o Ministério Público não atrasa processo. O senhor falou em 5 dias para essa análise do Ministério Público. Não é muito pouco tempo, doutor? A lei determina isso. Exceto naqueles casos complexos, o promotor pode dilatar um pouco o prazo em virtude da própria complexidade do processo. Mas, via de regra, 90% dos inquéritos policiais chegou ao gabinete promotor e em 5 dias ele já está denunciado, já está em andamento. Em relação a essa questão dessa demora, isso não gera uma sensação de impunidade? A impunidade ela é consequência exatamente da ausência de ação do Estado. Né? O que aconteceu? Né? A história do Brasil tem revelado que não há um interesse legislativo de se fazer realmente a solução para o problema, como acontece em outros países. É histórico que os processos se perpetuam, porque é palanque, é equipamento de palanque. Saúde, educação e segurança, talvez eu vou ser um pouco duro. Saúde, educação e segurança são a trilogia do palanque eleitoral. Todas as eleições, políticos só falam isso. Vou melhorar saúde, educação e segurança. Gente, isso é uma coisa que já está virando... e nunca se resolve a coisa. Porque o que nós precisávamos daqui para frente agora seria tecnologia, emprego, né, e cura. Não, mas fica saúde. E o que acontece? A saúde do Brasil está em frangalhos. Exato. Né? Nós temos a segurança no Brasil, em todo o Brasil. Eu fiz parte até agora, há pouco tempo, do grupo de persecução penal ENASP, CNNP, e o Brasil todo tem o mesmo problema que o Espírito Santo, né? O problema de segurança pública. Não é uma exclusividade dos capixabas. capixabas. Não, nós não temos exclusividade. Eu tenho até um assunto muito pertinente a falar sobre essa questão, porque a questão de violência e crime e violência são duas coisas um tanto quanto parecidas, porém distintas, com seus nascedouros diferentes, mas dizendo o seguinte, que a segurança pública é uma questão de vontade política. É só resolver a vontade política que resolve a segurança pública. Em qualquer país, Japão, Dinamarca,
Alemanha, Estados Unidos, na Inglaterra, o número de policial é infinitamente superior ao que tem no Brasil para cada população. Exatamente isso que eu ia tocar, doutor. Está faltando policial? Está faltando estrutura policial? Assim como falta hospital, assim como falta escola, né? Assim falta policial. Por quê? Acaba o palanque. Não há interesse. Parece que existe uma vontade que isso permaneça, né? Porque a população com medo ela é mais fácil de ser dominada, né? A insegurança é um grande gancho para que a gente consiga trazer a pessoa para o nosso lado, prometendo qualquer coisinha. O problema do Brasil, eu até tenho alguns artigos escritos, eu tenho observado sobre crime. O crime é um fenômeno humano. Certo. A violência já virou uma bandeira. Por que isso? Todos nós, seres humanos, somos sujeitos a cometer um crime, estamos passivos para cometer um crime. Porém, por que nós não os cometemos? Porque nós temos receio de perder alguma coisa. A única coisa que freia um homem, um ser humano, nas suas atitudes desvairadas, é o receio da perda. Se você não tem receio da perda, você faz tudo que vier na cabeça. O Estado enfraquecido, o Estado sem nenhum objetivo o Estado que eu digo não é do Espírito Santo, o Estado-nação, de combater a criminalidade, combater a violência, estimula os predispostos. O Estado precisa de retomar essa condição de Estado. O Estado precisa ser respeitado, porque o Estado é a nação, é o conjunto de homens, de cidadãos que vão combater. Veja bem, nós temos aí a extensão territorial que fala que o Brasil são 17 mil quilômetros e tal. O Brasil não produz cocaína, não produz crack, não produz ópio, não produz haxixe, não produz nem a maconha para consumo interno. E aqui no Brasil nós temos uma carga violenta de droga. Exato. E atrás da droga nós temos um derrame de sangue, é quase que um genocídio, porque a cada 10 minutos, Rubens, morre um cidadão brasileiro em virtude de droga. Não é porque ele é usuário, não. Seja ele usuário, seja ele irmão do usuário, seja ele pai, seja ele filho, parente do usuário. Então, se em cada 10 minutos morre um por dia, são 144. Ao final do ano, são 52.586 pessoas que morrem no Brasil. É um genocídio que acontece. E eu não vejo em nenhum governo que já passou até hoje no Brasil uma política de bloqueio de fronteiras. Às 8 horas da noite, em qualquer parte da fronteira do Brasil, qualquer caminhão passa sem nenhuma fiscalização. Enquanto no Canadá e nos Estados Unidos nós temos 100 mil policiais para cada 100 policiais para cada 60 quilômetros, nós temos no Brasil 2 policiais para cada 60 quilômetros de fronteira. Então, como você vai fiscalizar isso? Cadê investimento nesse sentido? Nos últimos 8 anos, segundo um pesquisador, que agora me foge o nome, enquanto o mundo todo aumentou o consumo de droga em 0,8%, o Brasil aumentou 167%. Uau. O que nós temos? Nós temos uma população doente, né, e tendenciosa ao crime, porque o drogado ele não tem nenhuma noção de Estado de Direito. Aí vem direitos humanos. O direito humano, o Pacto de São José da Costa Rica, bota lá no seu primeiro artigo, respeitar direitos. O Estado não respeita o direito. O Estado permite que essa situação aconteça. Ah, mas por que então o GCAP tem a ver com isso? Porque a corrupção ela é reflexo exatamente da ausência do Estado. De que forma o Ministério Público pode agir nesse sentido, de minorar essa situação, doutor? O promotor de justiça, ele é um agente político. Não estou dizendo o que acontece. Eu sempre fiz da seguinte forma. Eu estava na comarca onde eu estivesse, qualquer comarca, eu fazia reunião com a população. Toda quinta-feira eu fazia palestras nas escolas, nas entidades, nas igrejas e comentava sobre todos esses fatos, sobre esses assuntos. Inclusive nos tribunais de júri eu convidava a população para assistir o tribunal do júri, porque ali é uma aula de cidadania. Exato. E eu consegui, em determinadas comarcas, onde uma comarca eu tive um exemplo, tinha um homicídio por semana. Em 3 anos depois eu passei a ter um homicídio por ano. Desarmamos a população voluntariamente, sem ainda aquela lei de armas, só em conversa nas comunidades. Então, o Ministério Público, através do incentivo maior ao colega novo que está entrando, esse trabalho extrajudicial junto à população, dizendo por que nós viemos, o que nós somos. Esse é um trabalho necessário. É um trabalho indispensável. Se o promotor de justiça
resolver exercer a função extrajudicial, ele vai diminuir o volume de serviço dentro do seu gabinete e, consequentemente, o número de processos. Agora, uma coisa eu queria afirmar o seguinte: o governo atual, aqui no Espírito Santo, lançou um programa que eu achei interessante, que é o Estado Presente. Estado presente. Aonde o Estado está presente, o crime está ausente. Agora, o Estado presente, ele precisa de ter a pessoa do Estado, o agente de polícia presente. Então, polícia na rua, na minha concepção, é interessante. O que aconteceu na história do Brasil, que hoje está se repetindo, está voltando, foi que aqui no Espírito Santo nós tínhamos um DPM em cada bairro. Exato. Nós não tínhamos um índice de violência, não tinha explosão demográfica, mas era proporcional. Tá? E naquela época não tinha proibição de armas, e as armas estavam em todas as casas. E o que acontecia? Nós tínhamos os DPMs e não tinha o índice de criminalidade como temos. Acabou-se com o DPM e criou-se o Propais. Botou-se o Propais, porém a viatura era imóvel. Não resolveu muito, dava uma presença, mas não resolveu muito. No Rio de Janeiro fizeram a mesma coisa. Hoje, o que se faz no Rio de Janeiro? As UPPs. As UPPs. O que é o UPP? Nada mais, nada menos que os DPMs nas comunidades. Então nós precisamos, essa é a solução. Cíclico. É o cíclico, a própria sociologia nos ensina isso. Se voltar o DPM nos bairros, com certeza, Rubens, a população vai respirar mais em paz. Com certeza. Agora, doutor, qual a mensagem que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pode deixar através do GCAP para o cidadão capixaba? Eu quero dizer para o cidadão capixaba que solução existe. É só ele acreditar que ele, como cidadão, ele tem uma Constituição na mão e cobrar das entidades. O Ministério Público está aí para servi-lo. Cobre, denuncie, procure o Ministério Público, faça a sua reivindicação, porque nós, promotores de justiça, não recebemos ordens de governo, não devemos obediência de juízes. Nós agimos em nome da lei para o bem da sociedade. Então, as portas do Ministério Público estão abertas para a população. Tá certo. Nós agradecemos aqui a presença do promotor de justiça Gerson Ramos de Souza, do Grupo Executivo de Controle Externo da Atividade Policial, o GCAP, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Estamos aqui hoje no programa MP com você, na TV Assembleia. Muito obrigado, doutor Gerson. Obrigado, eu que agradeço. E fica o convite para o senhor retornar mais vezes aqui, até para esclarecer melhor o nosso cidadão. E encerramos aqui esta edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e da Assembleia Legislativa. Nós nos despedimos, lembrando que você pode dar sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mps.gov.br. Eu sou o Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a TV Assembleia. Até o próximo programa.